Bom dia, pessoal do nono ano. Eu sou o seu professor Milton. Estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, o simulado da gente tá chegando, a prova tá chegando e a gente só tem mais um assuntinho para dar. E aí a gente fecha os assuntos e vamos dar só revisão até chegar a hora da prova, tá? Falta acho que em torno de umas 2 semanas, tá? Então, o assunto que a gente começou a dar e não concluiu ainda, né? São as orações subordinadas adverbais ou adverbiais, tá? A gente não concluiu esse assunto, por quê? Porque temos a segunda parte dele, tá? Então, abram o livro de vocês na página 96, tá? Vamos lá. Página 96, isso. Agora, pessoal, a gente vai ver o seguinte. A gente já falou sobre eles e falou sobre o que a gente precisa saber para saber que tipo de oração subordinada adverbial ela é, tá? Que tipo de oração subordinada adverbial nós estamos tratando ali, tá? São duas coisas, uma delas é a conjunção, a outra é o contexto, a finalidade, como ela está inserida ali, né? A motivação dela está ali, como ela interage com a oração principal. Como a oração subordinada ela interage com a oração principal. Basicamente seria isso, tá? Então, a gente sabendo essas duas coisas, a gente mata a charada facilmente, tá? Por quê? Como eu já repeti para vocês algumas vezes isso enquanto eu ensinava a outra parte, mas as orações subordinadas adverbais, elas só podem ser confundidas com as orações coordenadas sindéticas. E a gente não está dando orações coordenadas, tá? A gente está dando só orações subordinadas adverbais, orações subordinadas adjetivas. Foi o que a gente deu esse bimestre e é o que pode cair na prova de vocês, tá? Pode ser que caia uma coisa ou outra para diferenciar uma da outra ou até mesmo alguma oração, uma oração só que eu pergunte para vocês qual delas não é uma oração subordinada, então fiquem atentos a isso, que isso aí é conhecimento comum, a gente está estudando isso desde o começo do ano. Orações subordinadas é um assunto que a gente está... Orações subordinadas não, as orações compostas é um assunto que a gente está estudando desde o começo do ano. A gente estudou o quê? Estudamos orações compostas por coordenação, que são as orações coordenadas, e estudamos também as orações subordinadas substantivas, depois estudamos as orações subordinadas adjetivas e agora estamos estudando as orações subordinadas adverbais, tá? Então, recapitulando as orações subordinadas adverbais, a gente falou isso há pouco tempo e a gente vai revisar também em breve a outra, tá? Então, mas recapitulando aqui, o que é que a gente tem que ter em mente? Um advérbio, qual é a função do advérbio? O advérbio, ele modifica, ele deixa mais restrito ou especifica o sentido de um nome, sendo ele um verbo, um outro advérbio ou um adjetivo, tá? Essas três classes de palavra, o advérbio pode se modificar em cima dessas três classes de palavras. Ele modifica elas, né? Verbo, adjetivo e advérbio. Essa é a função do advérbio, tá? Agora, as orações subordinadas adverbais, elas vão fazer a mesma função do advérbio, só que em relação à oração principal. Elas vão modificar o sentido, elas vão especificar o sentido, elas vão delimitar o sentido, restringir ele da oração principal, tá? Lembrem, oração subordinada, para ela ser subordinada, tem que ter uma oração principal. Ela tem que estar subordinada a algo, ela tem que estar subordinada a alguém. E outra coisa que a gente tem é a conjunção, que marca aqui para a gente notar, além do sentido, né? A conjunção e o sentido são o que a gente vai notar para diferenciar uma da outra, quando tiver questões como classifique as orações subordinadas adjetivas, diga que tipo ela é, coisa do tipo, são as conjunções e o sentido que a gente tem que observar, essas duas coisas. Então vamos lá, acompanha aí. Ó. Primeiramente a gente tem as condicionais, né? As condicionais que elas expressam uma condição que foi imposta para a realização de alguma coisa, tá?
eu coloco uma condição, tá? E a oração principal é essa coisa que está sendo, que vai ser realizada mediante a condição. Mediante a condição, a gente vai realizar aquela coisa da oração principal, aquilo da oração principal. As conjunções que a gente tem aqui mais comuns são se, caso, sem que e desde que, tá? O exemplo que o livro traz é esse, ó. Se eu fosse esse criminoso, passaria a noite em claro. Passaria a noite em claro é nossa oração principal, tá? Logo, a subordinada é se eu fosse criminoso. E a gente tem que conjunção aqui. A gente tem a conjunção se. Se, essa é a condição. Como é que eu ia passar a noite em claro? Por que eu passaria a noite em claro? Eu passaria se eu fosse um criminoso, tá? Então, a gente também tem as proporcionais, que como o nome já está dizendo, elas expressam relação de proporção em relação ao fato indicado na oração principal, tá? Primeiramente, o que é proporção? Proporção, pessoal, é o tamanho, mas não só o tamanho. É um tamanho de uma coisa em relação a outra, tá? Isso é proporção. Então, se eu digo que é proporcional, a proporção, né? O tamanho dela, teoricamente, né? O tamanho em sentido semântico, tá? Semântico, lembram? Semântico é o sentido, em sintaxe as regras, semântico é o sentido, tá? Então, as conjunções que a gente tem aqui são quais? Ó? A proporção que, à medida que, ao passo que, quanto mais, mais, quanto menos, menos, tá? Percebam que esse quanto mais, mais, e quanto menos, menos, tem umas reticências aqui. E o que isso quer dizer? Quer dizer que tem alguma coisa entre eles, né? Que tem alguma coisa no meio dela. Tá. Os exemplos que a gente tem aqui, ó. Temos esse daqui, ó. À medida que assistia à televisão, mais gostava, tá? Mais gostava é nossa oração principal e à medida que assistia à televisão, à medida que é a nossa conjunção aqui, tá? Assistir a televisão, à medida que assistir a televisão é nossa oração subordinada adverbial proporcional, tá? A gente também tem as conformativas, tá? Conformativas, e elas expressam uma relação de conformidade, tá? Conformidade as conjunções que a gente tem aqui, ó, são conforme, como, segundo, consoante, tá? Não confundir com confirmação, tá? Conformativa não é confirmativa, tá? Não é confirmativa, é conformativa. É algo de conformidade, não de confirmação, tá? O sentido é de conformidade. A gente tem os exemplos aqui, ó. A mãe não agiu conforme o marido pediu. A mãe não agiu conforme o marido pediu. Conforme o marido pediu é nossa oração subordinada adverbial conformativa. É ela, tá? Por quê? Porque ela está conformando o quê? Está conformando o que o marido pediu, né? O marido pediu isso, mas a mãe dela não agiu. O outro exemplo que a gente tem aqui, ó, para ver se fica mais claro para vocês. Como meu pai diz, a modernidade afastou as pessoas. Ó, tá vendo? Como meu pai diz, ó, conformativo, percebam aqui, conformativo, o sentido de conformativo é para dizer, ó, tal pessoa disse isso, tal pessoa fez isso, tal pessoa disse aquilo, tá? Isso é a conformação aqui, tá? Está conformando a opinião de outra pessoa, de outra coisa, de outro algo, né? Então, a gente tem as orações adverbais finais também, orações subordinadas adverbais finais, que elas indicam, como o nome já está dizendo, a finalidade para o fato expresso na oração principal, tá? Finalidade. As conjunções que a gente tem é para que, a fim de que, e os exemplos que a gente tem, ó, desligou a televisão para que a menina não ouvisse mais notícias sobre tragédias, tá? Qual a finalidade dela ter desligado a televisão? Para a menina não ouvir
mais notícias sobre tragédia. Então, para que é nossa conjunção. Perceba que temos o para que ali no comecinho, tá? O outro exemplo que a gente tem: mudou de canal a fim de encontrar um programa mais interessante. Ó, é uma oração adverbial final, tá? Nossa oração adverbial final aqui, ela é essa parte aqui, a fim de encontrar um programa mais interessante, tá? Essa é a nossa subordinada, a fim de, tá? Isso aqui é nossa conjunção, tá? A fim de. Temos as comparativas, elas expressam uma relação de comparação. As principais conjunções subordinadas comparativas são o quê? São como, são que ou do que e quanto, tá? Quanto. Então, a gente tem os exemplos. Há programas de televisão que ensinam tanto quanto o fazem os livros, ou tanto quanto. Tanto quanto nossa conjunção. Fica bem óbvio, né, pessoal? Esse tanto quanto está comparando uma coisa a outra, tá? Do que, quanto, como, tá? São conjunções que elas são comparativas, né? A gente percebe isso. A gente também tem, pessoal, ó, a gente tem as orações subordinadas reduzidas, tá? Isso aqui, ó, é além dos tipos, né? Daqueles tipos. Aqui a gente já abre um caso à parte e vamos falar das orações subordinadas reduzidas. E essas orações subordinadas são aquelas que não começam por conectivo, tá? Elas não começam por um conectivo e apresentam um verbo numa forma nominal. Quais são as formas nominais do verbo? Gerúndio, infinitivo e particípio, tá? Essas orações são classificadas da mesma forma que as desenvolvidas, ou seja, com o conectivo, tá? Com o conectivo, elas têm a mesma forma, tá? São classificadas da mesma forma. Ou seja, as reduzidas, elas podem ser reduzidas do gerúndio, reduzida do infinitivo e reduzida do particípio. Vamos ver alguns exemplos aqui para ver se fica mais claro, tá? Havia alguns alunos que ouviam música. Ó, aqui é uma oração subordinada adjetiva restritiva, tá? Ó, isso aqui, pessoal, é uma restritiva, tá? Oração subordinada adjetiva restritiva. Lembram que a gente estudou antes o que aqui, essa conjunção? Agora a gente vai ver como ela ficaria se ela fosse uma oração subordinada reduzida do gerúndio. Vamos lá? Havia alguns alunos ouvindo música. Ó, o sentido permaneceu o mesmo. Havia alguns alunos que ouviam música. Havia alguns alunos ouvindo música. Então, o sentido é o mesmo, mas agora a gente não tem o conectivo aqui, tá? E assim por diante a gente vai vendo os outros exemplos das reduzidas, tá? Pessoal, as reduzidas aqui eu resolvi não passar para vocês nessa prova, tá? Não vai cair na prova, mas a gente tem que ver aqui porque a gente vai fazer um exercíciozinho em relação a isso, tá? Não vai cair na prova. Lembrando, reduzida não precisa estudar, só até orações subordinadas adverbais, tá? As orações reduzidas de infinitivo, ó. A gente tem uma oração subordinada substantiva subjetiva aqui, ó. É fundamental que se creia na sua inocência. E aí embaixo a gente tem a oração reduzida, né? Ó, percebam aqui que o que modifica aqui é o verbo. A gente tira o conectivo e se modifica o verbo, né? Olha como é que fica. É fundamental crer na sua inocência. Isso na página 98, tá? É fundamental crer na sua inocência, ali em cima. Estão vendo que o que se modificou foi o verbo e o sentido permaneceu o mesmo, né? E agora a gente tem, por último, né, a particípio, a do particípio. Quando a partida terminou, a festa começou. Essa é uma oração subordinada adverbal temporal,
tá? É um adverbal temporal, de tempo. Quando? Quando aqui é o que exemplifica isso. E a gente tem a oração subordinada adverbial temporal reduzida do particípio. Eita, nominho. Ela seria o seguinte, né? Terminada a partida, a festa começou. Mesmo sentido, trocou o verbo, né? Trocou o verbo, colocou o verbo ali no começo e ficou 100%, tá? Sem problema nenhum. Pessoal, muito fácil esse assunto, né? Muito fácil mesmo. Eu quero então que vocês respondam o exercício, tá? Respondam o exercício de vocês na página 98, 99 e 100, tá certo? 98 a 100. Respondam esse exercício, tá? Muito obrigado pela atenção, pessoal, e é isso. Tchauzinho.